Salmo de número 80. Salmo 80, verso 19. Salmo 80, verso 19. Me achou? Diga amém. Lemos assim: faz-nos voltar, Senhor dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Mais uma vez, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Podemos assentar. Irmãos, trabalho de restauração é sempre complicado e demorado, não é verdade? Esse patrimônio histórico, igrejas, teatros, quando é tombado, quer dizer que é um patrimônio histórico. Quando é restaurado, é demorado, porque é uma obra que tem que ficar idêntica à original, cada peça, né? E é complicado, irmãos. E existem obras de arte que demoram meses, até anos, né? Por quê? Porque para ser restaurada, porque é algo precioso, é algo que demanda tempo. E eu preciso entender que o nosso Deus, Ele é Deus de restauração. Nosso Deus é Deus de restauração. O nosso Deus, Ele é Deus que restaura lares e famílias. Nosso Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Amém? A família é a instituição preciosa aos olhos de Deus. A sua família é preciosa. Não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua nacionalidade, você é importante e o Senhor tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Só que mesmo com muita dificuldade, os artistas, quando vão restaurar uma obra de arte, dá trabalho, mas fica bem feito. Agora você imagina o nosso Deus. Sua família é preciosa aos olhos de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não faço ideia de como está a sua vida, mas eu te garanto, Deus Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Porque a família é um projeto mais antigo de Deus. Qual foi a primeira igreja? Uma família. Deus criou céus e a terra e fez algo especial. Depois que criou os céus e a terra, Ele fez um jardim precioso. E lá Ele colocou um homem para cuidar dele, Adão. Depois que Adão cuidou dos animais, tudo, Deus observou, e Deus observa a nossa vida, Deus observa a sua vida. Deus viu que Adão e Eva, que Adão se sentia só, fez para ele um auxiliador. Então ali foi a primeira igreja, foi a família. Adão e Eva era uma família. Então Deus instituiu a família, a instituição mais antiga, foi fundada por Deus. E tudo que é idealizado e abençoado por Deus é precioso. Porque a família, vamos dizer assim, é o berço da sociedade. É o berço das ideias. A família é onde aflora, onde a gente aprende, onde nós somos ensinados, com os pais, com as nossas famílias. Só que infelizmente Deus abençoa a família, mas o diabo também quer destruir ela. Principalmente nos últimos tempos. Agora no Brasil estão querendo descriminalizar as drogas.
drogas. Palavra meio complicada, né? Quer dizer que deixa de ser crime, mas é crime, é contravenção. Com determinada porção que a pessoa for pega com droga, não vai preso mais. Presta serviço comunitário e coisas desse tipo. Isso é para quê? Para, de certa forma, destruir o lar e a família. Só que Deus é especialista em restaurar lares destruídos. Na Bíblia nós vemos inúmeras restaurações que Deus fez. Muitas restaurações que Deus fez. E quando Deus faz, Ele faz ficar novo. A restauração fica melhor. Lembra lá de Ageu capítulo 1? Quando Deus manda restaurar o templo, Deus fala: olha, vai restaurar no monte, traz madeira, levanta a minha casa, restaura as paredes da minha casa que estão em ruínas. Deus falou: é hora de vocês viverem em casas apaineladas, com sua casa bonita e a casa de Deus está em ruína. Sobe lá, traz madeira, restaura a minha casa e dela eu vou te agradar mais do que a primeira. Deus está falando: olha, sabe a casa que Salomão fez? Com ouro, joias preciosas, madeira de melhor qualidade. Essa casa vocês vão restaurar e eu vou me agradar mais. Então, quando Deus faz alguma coisa, fica maravilhoso. Aquilo que a gente acha que não tem mais jeito, Deus põe a mão e faz ficar bom. Deus pega o traficante, faz dele um homem de Deus. Deus pega a prostituta, faz dela uma serva. Deus transforma lares e famílias. O problema é que nós estamos vivendo uma época que isso parece que é coisa de outro mundo. Mas não é. Deus não mudou. Malaquias 3: eu, Senhor, não mudo. Por exemplo, Jó era um homem temente a Deus, não era? Jó era um homem temente ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus falou para Satanás. Teve uma reunião lá no céu. E naquele dia o diabo deu um jeito de entrar no meio da reunião. Deus perguntou para Satanás: de onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra. Satanás é vagabundo, ele não tem o que fazer. Por isso que é perigoso chamar alguém de vagabundo. Você está chamando eles de que ele é parente do diabo. Deus falou: de onde vem Satanás? De passear e rodear. Deus falou: já que você está passeando e rodeando por isso aqui, meu servo Jó, íntegro, temente, que se desvia do mal. Aí o diabo falou: também puderam. Se eu fosse ele, também seria. Se eu cercou de bens, seus filhos são os mais bonitos, sua família é abençoada, tudo que ele tem do bom e do melhor, tira tudo para você descer no vale de Jobá. Claro que não foi na linguagem que eu estou falando. Então, naquele dia, Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó, no único momento. Perdeu os filhos, 10 filhos, perdeu os seus bens materiais, todo o seu gado, todo o seu rebanho, toda a sua riqueza, e ele ficou pobre sem nada. Depois o diabo incitou a Deus para que ele tirasse a saúde de Jó, e Jó perdeu a saúde também. Mesmo assim, com tanta tragédia, Deus estava mostrando que é possível o homem ser fiel. Lá no capítulo 42, do verso 10 ao 17, nós vemos que Deus restaura a sorte de Jó. Deus muda a vida daquele homem. E ele tem 10 filhos novamente. Ele tem uma família, ele tem bens, e ele viu os seus filhos até a terceira e quarta geração, viveu muitos anos ainda. Não sabemos se foi com a primeira mulher, era outra época, mas sabemos que ele teve uma outra família, e Deus restaurou a vida dele. Deus é especialista em restaurar lares que estão destruídos. Jó apenas teve uma família, sabe a comunhão. Os filhos de Jó eram homens e mulheres que faziam banquetes, mas eram tementes a Deus. Deus restaurou a comunhão daquela família. Se o seu lar precisa de comunhão, Deus vai restaurar. Quando, pastor, que Deus vai fazer isso?
quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Salmo 80, verso 19: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Quando o rosto de Deus estiver restaurado, estiver refletido na sua vida, quando a imagem de Cristo estiver refletindo sobre você, quando você estiver representando fielmente ao Senhor, fica tranquilo, tudo vai dar certo na hora certa. Nós vemos também outro que sofreu bastante, passou muita luta, foi Noemi. Lá no livro de Ruth tem uma história de uma mulher tremenda, maravilhosa. Eu estava estudando hoje pensando que Noemi foi com seu marido para peregrinar em Moabe, se não me engano. Ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E aquela mulher acompanhou o marido. Falei com alguém esses dias. Quando a mulher casa, o correto é acompanhar o marido. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você está escolhendo para se casar. Quem é solteiro. Que a mulher acompanha o marido. Então, Noemi acompanhou o seu marido. E foi. Chegando lá, o marido morreu, os filhos morreram. Já tinham se casado com mulheres estrangeiras, que a Bíblia diz que não era para se casar com mulheres estrangeiras. Todos morreram. Por que Noemi foi salva? Por que Deus deixou aquela mulher passar por tudo isso? Você sabe? Eu não sei. Mas eu imagino por quê. Porque aquela mulher foi contra a sua vontade. Aquela mulher era fiel. Aquela mulher era temente a Deus. Não posso dizer que os filhos dela que morreu não eram. Mas se fosse, não tinha casado com mulher estrangeira. Aquela mulher voltou. Só que Deus deixou um restinho de esperança para ela. Na hora de despedir as suas noras, despediu de órfão, e ela foi embora. Mas quando foi despedir de Ruth, nós sabemos a história. Ela fala: olha, Deus faça de outro tanto. Se eu, alguma outra coisa me separar de ti, a não ser a morte, onde você pousar, eu vou pousar. O que você comer, eu vou comer. O teu Deus é o meu Deus. Aquela mulher se apegou a Ruth. Ruth se apegou a sua nora. E foi a esperança de... Ela foi a luz na vida de Noemi. Porque através de Noemi, ela viu Ruth entrar na linhagem santa. E ela teve filhos. E através de Noemi, e através de Ruth, sua então nora, que foi com ela para Israel, dali veio a linhagem santa. Dali veio Obed, que foi pai de Davi, e foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Fica tranquilo, Deus restaura a família, irmãos. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Deus quer restaurar o seu lar, a sua família. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele foi o primeiro, Ele era o primogênito de José. Amém? José e Maria teve outros filhos. Mas lá no livro de João, conta que quando Cristo, nos evangelhos, está escrito que quando Cristo estava no Calvário para ser crucificado, o apóstolo do amor, o discípulo que ele amava, ele olhou para João e falou assim: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Estava falando para João: João, eu sou o primogênito, sou o filho mais velho. Provavelmente alguns acham que José já tinha falecido quando ele fala aquilo. E João, pode ver lá no texto que João, a partir daquele momento, toma Maria por mãe e passa a cuidar dela. João ia ficar sem o seu mestre. Maria ia ficar sem seu filho. Agora um estava cuidando do outro. Deus sempre restaura famílias. Deus não deixou Maria desamparada. Deus não vai deixar seu lar desamparado. Assim como Ele fez na vida de Jó, de Noemi, e também com Maria, Ele vai fazer no seu lar, não importa o que você está passando. Como é bom você ver, quando você lê a palavra do Senhor, que você vai olhando nas histórias, nos personagens bíblicos, como José, que saiu de uma cisterna para ser governador da maior nação da terra. Um homem que não sabia
Nada. O homem que não sabia a língua egípcia, mas saiu dali e foi governador da maior nação da terra. Deus preparou aquele homem. Deus está preparando você também para ter uma vida melhor. Mas por que isso está acontecendo, pastor? Quando isso vai acontecer? Quando nós abrir o nosso coração para o Senhor e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Essa restauração que está sendo ministrada pelos jovens tem que haver na nossa vida, na sua vida. Mas começar no seu lar. Sabe aquela frase que eu coloquei no grupo hoje, Billy Graham? Todo grande avivamento na história. Billy Graham diz: começou e terminou na santidade de Deus. O avivamento começa quando eu sei que Deus é santo e eu tenho que santificar minha vida. A santificação na minha vida não é oração, não é jejum apenas. É no meu convívio, no meu dia a dia, com as pessoas que estão do meu lado. Eles têm que ver Jesus na minha vida. Eles têm que ver Cristo em mim. Eles têm que ver Jesus em você. Aquela história que o Micael colocou no grupo, quem viu, é muito bacana. A mulher sentou lá com aquele mendigo. Foi bater um papo com ele. Eu me lembrei que naquele domingo, no último domingo, eu lembrei quando li aquela história, daquele rapaz que entrou na igreja. Estava meio tonto, descalço. Ele pegou na minha mão, ele me abraçou. Depois ele abraçou o Micael. Depois a mulher dele entrou para a igreja. E ela nos abraçou. Ela me abraçou, o Micael chorou amargamente. E nós precisamos aprender a dar o ombro para o outro. Porque nós precisamos ser restaurados. E Deus quer te usar para restaurar a sua família. Para de olhar para os seus problemas. Para de olhar para o que está dando errado. Passa a olhar para aquilo que está dando certo. Pastor, nada na minha vida está dando certo. Então tem algo errado. Conserta a sua fé. Coloca a sua vida no altar. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Quando eu olho para Ele, eu conserto a minha vida. Quando eu olho para Ele, eu conserto a minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que eu preciso dele. Vamos ficar de pé. Sábado eu tenho a reunião da oração das 12 horas, não deixe de participar, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Estenda a tua mão sobre a tua igreja, Senhor, estenda a tua mão sobre o teu povo, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão com problemas, Senhor, restaura os lares e as famílias, abençoa os casais, abençoa, meu Deus, que nós possamos ser, como está em Mateus, verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Obrigado, Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão.